118 Guild Wars Capítulo 353 O mundo é o seu playground. 4 O autor, Kotaro fala clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Bem, deixe o plano de criação das 3 empresas para você, Akainu. Quanto a você, Sanji, vou precisar que comece a pesquisar como criar a agência de inteligência internacional que Eva deseja. Jade e Jade, vocês vêm conosco. Suas habilidades podem ter alguma utilidade durante o trabalho. Sem falar que quero levá-las para ampliar seus horizontes. Draco deu alguns comandos rápidos antes de se levantar com Eva a reboque. Jade e Jade trocaram olhares incertos, mas seguiram em frente. Eles entenderam que ampliar seus horizontes significava apenas que Draco queria dessensibilizá-los para o massacre. Certamente já tinham visto a sua cota parte de assassinatos, mas nada em grande escala. Bem, parecia que hoje a vontade e a tenacidade deles seriam testadas, porque estava claro que Draco e Eva queriam brincar um pouco. Às portas do castelo estava estacionado o habitual sedã preto. Era grande o suficiente para 4 passageiros na parte traseira, mas mesmo assim seria bastante compacto. Ainda assim, Draco e Eva sentaram-se lá dentro, seguido por Jade e Jade. O motorista também sentou-se em seu assento e deu partida no veículo, saindo lentamente da propriedade. Das janelas do castelo, Keitor observou o carro partir, com sua irmã June parada ao lado dele e sua mãe, Sherry, atrás dele. A família de 3 pessoas eram 3 cordeiros presos em um matadouro. Porém, Keita estava em uma posição melhor. Ele havia se submetido a Draco de corpo e mente, então seu olhar, enquanto observava o carro partir, estava cheio de reverência e respeito. June não era mais tão animada e brincalhona como costumava ser. Depois de ser treinado por mais de um mês, seu comportamento mudou. Seus olhos geralmente estavam cheios de estupidez e apatia, mas quando ela viu Jada entrar no carro, houve um lampejo de desejo indomável e selvagem. No entanto, isso foi suprimido mais uma vez. Depois de passar tanto tempo no castelo, June percebeu que sua vida não era dela. Quanto a Sherry, ela era a mais normal do trio. Embora sua filha tenha ficado enrustida e seu filho subserviente, ela permaneceu perspicaz. Mesmo que ela também tivesse sido treinada, ela foi capaz de aceitar todos os seus testes. Sherry inicialmente tinha planos de arrastar Draco para baixo através de um processo lento e metódico que lhe causaria dor, mas ela já havia abandonado isso há muito tempo. Agora, ela só queria viver sua vida com os filhos em relativa paz. Houve uma batida na porta e Sherry foi recebê-la. Ela ficou surpresa quando abriu e viu Akainu parado ali. O líder dos irmãos sanguíneo era extremamente masculino com seu terno sob medida e o charuto na boca. Olá, grande irmão Akainu. Sherry cumprimentou recatadamente. Oh, se não for Belty e Sherry. Como você está hoje? Akainu perguntou com um sorriso gentil. O coração de Sherry começou a bater forte, uma sensação que ela não sentia desde que era jovem. Mesmo seu ex-marido, Ferdinand, não era dono de seu coração, porque o casamento deles era estratégico e não nasceu do amor. No entanto, Akainu, Sherry não gostou de como ele a fez se sentir vulnerável e necessitada. Ela estava acostumada a ser forte e sólida em sua mente e corpo, capaz de executar sua vontade a todo custo e renunciar às emoções. Sempre que esse sujeito aparecia, tudo isso se transformava em nuvens e peidos. Como tal, Sherry corou visivelmente, mas ainda assim respondeu. Estou bem, graças à sua gentileza, grande irmão Akainu. Akainu acenou com a cabeça gentilmente para ela. Isso é bom. Não importa o que aconteça, você sempre pode vir até mim. Eu cuidarei de você. Sim. Sherry respondeu com a garganta presa. June assistiu às travessuras da mãe e sentiu uma pontada de ciúme. Por que foi que sua mãe experimentou a sensação da primavera chegando enquanto ela estava presa em sua própria mente para evitar que o desespero assumisse o controle? Kei também viu isso e suspirou de alívio. Se sua mãe e Akainu pudessem se tornar um casal, ela seria capaz de finalmente experimentar um pouco de felicidade pelo resto de sua vida. Akainu conversou um pouco mais com Sherry. Após a conversa fiada,
Akainu virou-se para Kate e apontou o dedo. Vem aqui, garoto. Já que o irmão Draco quer dar tudo de si, você finalmente tem alguma utilidade. Certifique-se de mostrar suas qualidades se quiser um lugar no futuro império. Kate ficou surpreso, mas respirou fundo e fez uma reverência. Obrigado pelo seu cuidado, Sr. Akainu. Akainu acenou com as mãos e começou a sair da sala. Não mencione isso. Apresse-se, vamos embora. Temos um monte de merda burocrática para resolver hoje. Keito seguiu com um sorriso satisfeito. Sherry também os observou partir com uma expressão relutante, seja por causa da saída de Akainu ou de Kate. June apenas assistiu tudo isso com uma expressão branda. Sherry foi se sentar em um sofá e suspirou profundamente. Ela teve que passar alguns minutos acalmando seu coração batendo, uma atividade que irritou profundamente seu lado lógico e frio. Ela racionalizou que deveria evitar Akainu de agora em diante para não ser corrompida por ele, mas sofreu para fazer isso. Assim como um fumante sabia que precisava parar de fumar se quisesse evitar morrer de câncer de pulmão, mas sempre mantinha um maço no bolso. June, como vinha fazendo recentemente, ficou discretamente no canto, uma variedade de pensamentos passando por sua mente enquanto ela se lembrava daquela forma suculenta de Jada, seu exuberante cabelo ruivo, seu busto modesto e seus lindos quadris. June começou a babar ao pensar nisso e, por um curto período de tempo, desde que foi capturada, sentiu um pouco de felicidade, por mais artificial que fosse. O sedã preto avançava pelas ruas, rumo ao seu destino. Como era de se esperar, a base de Supernatural era um laboratório público criado pelo CERN para reunir e auxiliar jovens gênios no desenvolvimento de suas habilidades. Muitas escolas da cidade a utilizaram como destino para excursões, e muitos turistas também visitaram aquela área. Em essência, era o local perfeito porque havia muito trânsito. Isso impediu o Supernatural de agir e foi por isso que esta tarefa esteve no portal de tarefas por tanto tempo sem que nenhum senhor superior tentasse realizá-la. Era simplesmente muito arriscado, então Superwoman conseguiu operar livremente. Deve-se lembrar que Superwoman era aparentemente o azarão em comparação com Supernatural. Supernatural era como um colosso no mundo moderno, um gigante enorme que seria difícil de sentir, a menos que alguém pudesse gerar uma arma definitiva capaz de arruinar planetas inteiros. Superwoman, porém, era um talento em rápido crescimento. Entretanto, assim como nas histórias, um jovem gênio no Reino Núcleo Dourado não poderia sobreviver a uma batalha contra um velho monstro no Reino da Formação da Alma. Como tal, o jovem gênio aqui teve que confiar na inteligência e em alguns outros impedimentos para conseguir alguma paz para eles crescerem, enquanto o velho monstro absolutamente não desejava que o jovem gênio crescesse ao seu nível. Pela primeira vez eles fizessem, seria o fim do jogo. Então, a questão simples era, como Draco e Eva planejavam realizar esta operação. Eles precisavam identificar todos os agentes do Superwoman que se misturavam aos humanos normais e eliminá-los sem serem detectados. Então, eles precisavam descobrir a localização de sua base oculta, que provavelmente seria subterrânea, entrar, matar todos os demais agentes de lá, roubar os dados e destruir a base. Tudo sem que as pessoas normais descobrissem nada disso. Suas ações. Mesmo em um filme de ação, isso exigiria que a combinação sagrada de Cruise, Schwarzenegger, Stallone, Lee, Chan, Willis, Smith e Statham tivesse pelo menos 10% de chance de sucesso. No entanto, Draco e Eva estavam indiferentes. Afinal, eles conseguiram assassinar jogadores do lado inimigo quando Bondless era mundial e todos estavam de olho nele. Comparado a matar um jogador popular e de renome mundial quando mais de 6 bilhões de pessoas estavam assistindo, limpar uma base com apenas cerca de 20 mil pessoas ou menos assistindo era insignificante em comparação. Logo, chegaram ao destino e desembarcaram do veículo após este se posicionar no estacionamento VIP. Draco saiu com os gêmeos atrás dele. Seu destino era onde ele suspeitava que fosse a entrada da base. No caminho para lá, muitos olhares caíram sobre ele por parte dos turistas e trabalhadores daqui, todos maravilhados com o quão bonito e atraente ele era. Esta era apenas uma parte integrante da herança do Anjo Negro, não é realmente grande coisa. Muitos também lançaram olhares interessados para os lindos gêmeos do fogo e do gelo. O cabelo ruivo ardente e os olhos vermelhos de Jada contrastavam com o cabelo azul água e os olhos ciano de Jade, dando aos espectadores uma sensação revigorada,
como se estivessem vendo duas versões diferentes da mesma visão adorável. Enquanto Draco avançava, ele foi interceptado por uma jovem relativamente bonita vestida de cientista. Ela cumprimentou Draco e os gêmeos e perguntou se eles precisavam de ajuda. Draco viu o desejo nos olhos dela e sabia que esse não era realmente o trabalho dela. Ela apenas o viu andando sem rumo e decidiu aproveitar essa chance. Afinal, a maioria dos espectadores presumia que Jade e Jade eram irmãs mais novas de Draco, não suas mulheres. Gostaria de me encontrar com o presidente do instituto? Draco perguntou educadamente. A senhora se assustou com isso, percebendo que Draco poderia ser um figurão. Porém, isso não era algo que ela pudesse decidir, então ela disse, sinto muito, mas não sei se ele está. Por que não levo uma mensagem para você? Ela pegou seu telefone, claramente usando essa rejeição para conseguir o número dele. Ficou claro que essa mulher era uma senhora muito tranquila e sabia como lidar com as primeiras reuniões. Oh, isso é uma pena. Tem certeza de que não pode me levar ao seu presidente? Draco perguntou com um tom estranho. A jovem estava prestes a rejeitá-lo educadamente novamente, mas seus movimentos tornaram-se monótonos e seus olhos ficaram embaçados quando ela ficou atordoada. Sim. Sim, posso levá-lo ao presidente. Por favor, siga-me. Ela disse quase roboticamente. Obrigado. Draco disse com um largo sorriso. Jade e Jade simplesmente trocaram um olhar conhecedor e se sentiram mal pela garota. Ela veio aqui para pegar um pedaço, mas em vez disso foi capturada. E se ela viveria para ver o amanhã estava no ar. Draco e as duas senhoras passaram pela maior parte do instituto e eventualmente chegaram a áreas sem presença pública. Havia apenas corredores estranhamente silenciosos, bem decorados e cheirando a máquinas limpas. A garota usou seu cartão-chave para permitir que eles entrassem no elevador, que descia até o porão. E um nível abaixo dele. Quando as portas se abriram, Draco foi recebido por uma comitiva de segurança liderada por um velho enrugado com um sorriso genial. Saudações, Sir Draco. Pedimos humildemente desculpas pela má recepção que preparamos para você. Por favor, permita-nos fazer as pazes convidando-o para nossa sala VIP para que possamos conversar. O velho tinha uma voz forte e clara, como se ainda fosse um jovem na casa dos 30. Ele não fez gestos evidentes ou enérgicos e parecia totalmente respeitoso e submisso. Draco sorriu. Não há necessidade disso. Espero pedir seu perdão por ter maltratado um de seus jovens talentos. O velho olhou para a garota que ainda estava atordoada e balançou a cabeça. Não é culpa sua. Não se preocupe, nós cuidaremos dela, pois ela não fez nenhum mal, mas trouxe você para nossa morada. Draco encolheu os ombros e seguiu atrás do velho, enquanto Jade e Jade não puderam deixar de olhar para a linda jovem que estava saindo do transe. Assim que acordou, ela olhou em volta confusa, imaginando como ela apareceu na base subterrânea. Ela não teve tempo de fazer isso, pois foi rapidamente arrastada aos gritos pelos seguranças daqui. Seu destino doravante desconhecido para todos. Guild Wars capítulo 354. O mundo é o seu playground. 5 Draco e companhia fingiram não ouvir os gritos da linda jovem enquanto ela era arrastada. Draco, porque ele não estava nem aí, e quanto aos gêmeos? Era porque eles simplesmente não queriam lidar com as complicações que surgiam ao pensar sobre o assunto. Eu gostaria de me desculpar por isso, Sir Draco. Às vezes, devemos fazer o mal para restabelecer o bem. Uma filosofia que tenho certeza que alguém da sua estatura entende. O velho falou com um tom gentil. Draco riu amigavelmente. Claro. Você está até colocando isso de maneira gentil. Como alguém tão próximo do cerne da questão pode ser tão descuidado? Ela merece qualquer coisa que seus estimados eus a submetam. O velho esfregou a barba por fazer e assentiu. Isso mesmo, está certo. Mesmo que ela tenha recebido um bom treinamento de nós, ser incapaz de resistir à compulsão dos outros a torna deficiente e abaixo dos nossos padrões. Draco sorriu levemente. Concordo. A compulsão mental é uma das coisas mais perigosas que uma organização tem que enfrentar. Uma vez que pode se infiltrar e roubar dados importantes sem nunca ter que entrar no local pessoalmente, é realmente assustador. É imperativo que todos os membros sejam treinados para resistir tais coisas. Isso mesmo. De agora em diante aumentaremos nosso treinamento visando aumentar a resistência de nossos membros seguindo o conselho de Sir Draco. O velho afirmou com um largo sorriso.
Jade simplesmente seguiu em silêncio, seus olhos ocasionalmente se voltando para peças de tecnologia ao seu redor. Qualquer interface em que ela focasse os olhos falharia um pouco e depois voltaria ao normal. Foi leve e rápido o suficiente para que ninguém percebesse. Mesmo os vários softwares que monitoram os sistemas e seu desempenho não conseguiram registrar isso. Jada, porém, também ficou em silêncio, mas seus olhos tremeram ocasionalmente enquanto ela ouvia a conversa entre Draco e o velho. Sendo a rainha dos insultos e das batalhas verbais, como ela poderia não perceber que a conversa deles não era simples? Embora eles exibissem sorrisos gentis e falassem respeitosamente, suas palavras continham farpas ocultas destinadas a desestabilizar, ameaçar e subjugar um ao outro. No entanto, estava tão bem escondido que nem mesmo a perspicaz Jade percebeu. Eles ainda nem haviam se sentado e uma batalha havia começado. Se todas as formalidades fossem descartadas, as coisas não ficariam difíceis de manobrar. Jada começou a se preocupar um pouco e então concentrou sua mente para fazer uma leitura clarividente. Porém, antes que pudesse terminar, sentiu uma mão quente em sua cabeça. Quando ela se virou para olhar, Draco estava sorrindo para ela e balançou a cabeça. Entendendo seu aviso, Jada interrompeu sua tentativa e corou ao sentir Draco acariciar sua cabeça. Ela ficou tentada a dar um tapa na mão vil dele, mas não queria criar uma cena. Felizmente, Draco não a intimidou muito e parou de acariciá-la logo depois. Logo, eles chegaram a um agradável salão executivo, onde Draco e os gêmeos foram orientados a se sentarem em um sofá confortável, enquanto o velho sentou-se em frente a eles. Quanto aos guardas que os seguiam, eles apenas assumiram posições defensivas ao redor da sala e ficaram parados como estátuas. Draco agarrou os gêmeos e os colocou em seu colo, abraçando-os. Jade não resistiu e apenas corou profundamente enquanto abaixava a cabeça, enquanto Jada lutou um pouco e desistiu, enterrando o rosto vermelho no peito de Draco. Os lábios do velho se contraíram quando ele viu o sujeito se aproveitando dessas duas lindas garotas que ele presumia serem suas irmãs de ninhada, e percebeu que Draco era fiel ao modo como se vestia, um jovem mestre pródigo. Ou mais descaradamente um supremo filho da puta. Bem, agora que estamos instalados, é hora de me apresentar. Meu nome é Horace Jones, o pesquisador-chefe deste instituto. O velho começou a se apresentar. Draco simplesmente riu. Belo nome, Horace. Bem, meu nome é Draco e sou um mestre de controle trabalhando com supernatural. Como vai você? Os olhos de Horace se contraíram novamente. Normalmente, eles brincavam sem rumo antes de chegarem a esse ponto indiretamente, para que ambos pudessem ter uma ideia das intenções da outra parte. Mas esse sujeito foi direto ao assunto. Horace tossiu. Não tenho ideia de que organização é essa, mas certamente parece interessante. No entanto, gostaria de saber mais sobre você, Sir Draco. Draco acenou com a mão preguiçosamente. Bah, não finja que não sabe. Esta aqui é uma base para super-humano e eu sou um agente de supernatural. De que outra forma você saberia meu nome e me trataria com respeito? E por que mais haveria guardas em o que deveria ser uma reunião privada? Vamos direto ao ponto. Você não vê que este rei tem duas belezas para satisfazer? Jade estava atualmente de cara em seu peito, e ela estava usando sorrateiramente essa oportunidade para apalpá-lo e cheirar bem seus feromônios inebriantes, mas ela congelou de vergonha quando ouviu suas palavras. Jade também se contorceu um pouco, mas não rejeitou nada. Em vez de abaixar a cabeça, ela levou os lábios ao pescoço de Draco e começou a beijá-lo suavemente, como se para reforçar seu argumento. Esqueça Horace. Até os guardas estoicos se contorceram porque não sabiam o que fazer com aquele sujeito. Numa situação em que um movimento errado poderia levar um banho de sangue, ele ainda teria tempo para brincar com suas mulheres. E não qualquer mulher, mas duas garotas adoráveis que qualquer uma delas valorizaria como irmã mais nova. Ele não tinha nenhum sentimento de vergonha ou decoro. Foi por isso que os mestres de controle chegaram. Até Horace sentiu-se profundamente desapontado, mas não demonstrou. Em vez disso, ele fez uma careta e sorriu amargamente. Parece que Sir Draco está determinado a discutir alguns assuntos preocupantes. Muito bem, o que Sir Draco tem em mente para minha pequena base? Draco sorriu e gentilmente acariciou os cabelos de Jade e Jade, que haviam assumido seus papéis com entusiasmo demais. Assumi a missão de destruir esta base, então decidi ir até lá e conversar com você sobre isso. De repente,
O ar na sala ficou tenso quando o cheiro de pólvora começou a se espalhar. A expressão de Horácio tornou-se grave enquanto ele olhava friamente para Draco. Oh! O que o senhor quer dizer com isso? Você pretende lutar conosco até a morte? Draco balançou a cabeça. Se eu viesse aqui com a intenção de matar, você ainda estaria vivo. Você não acha que eu teria simplesmente enviado aquela garota com uma bomba relógio, e puff, tudo o que restaria de você seria sangue mutilado e carne para os cães comerem? Esta provocação aumentou ainda mais a tensão, pois muitos entenderam que Draco estava certo. Com suas habilidades como mestre de controle, matá-lo seria difícil, a menos que eles autodestruíssem a base. Horácio também franziu a testa profundamente, permanecendo em silêncio por um longo tempo antes de perguntar. Nós entendemos. Então, se Draco não veio aqui com más intenções? Draco esfregou o queixo. Na verdade não. Acabei de entrar em Supernatural recentemente e não tenho nenhuma afinidade real com eles ainda. No entanto, examinei o material deles e descobri que eles realmente não têm nenhum bom método para ajudar os mestres de controle a avançarem em seus reinos. Os olhos de Draco encontraram os de Horácio enquanto ele sorria sombriamente. Embora seja um fato conhecido que Superman possui tais métodos, visto que uma organização tem uma chance melhor de me deixar ganhar poder, meu objetivo aqui deveria ser óbvio. De repente, o coração de Horácio começou a bater uma velocidade incrível quando ele entendeu o que Draco estava insinuando. Este foi simplesmente o caso de um sapo desejando um cisne, apenas para o cisne nadar e atacar amorosamente o sapo. Se ele conseguisse recrutar Draco para Superman, ele poderia ser promovido a uma posição de liderança dentro da sede. Afinal, Draco e Eva eram duas pessoas que Superman faria qualquer coisa para adquirir, porque eram ainda mais preciosos para suas pesquisas do que seu acelerador de partículas ou até mesmo a matéria escura. Como tal, sua reação poderia ser responsabilizada. Ainda assim, Horácio fez questão de controlar sua excitação enquanto falava gravemente. Tal assunto não é fácil de decidir. Mudar de lado tão visivelmente tem seus próprios problemas, pois temo que Supernatural não o deixe ir facilmente. Draco assentiu. Sim. É sobre isso que vim discutir aqui. Coloque-me em contato com seus superiores e talvez possamos resolver algo. Horácio assentiu com um largo sorriso e o fez. Uma grande tela foi exibida, onde os rostos de alguns homens idosos e também de mulheres idosas que pareciam poderosos e influentes estavam sentados ao redor de uma mesa de conferência. Na cabeceira da mesa, porém, estava uma jovem com uma aparência surpreendentemente atraente. Cabelo azul curto, olhos castanhos claros, nariz pequeno e lábios rosados e franzidos a tornavam uma beleza. Ela não estava no nível das 4 belezas, nem era melhor que Slimfati. Ela estava quase no nível de Natasha, ou mesmo nos 3 pináculos. Ela usava um terno feminino justo, o busto um pouco acima da média empurrando a blusa e o paletó para frente. Sua tez era levemente morena, um aspecto que lembrava Draco especificamente de Keira e Natasha, já que ambas eram levemente morenas, mas não no nível de Homer ou Zayn. Ela adotou uma expressão neutra enquanto inspecionava Draco também. Ninguém poderia negar sua aparência suprema como homem, e sua aura também poderia funcionar em telas de displays. Caso contrário, o Evil Duo não impediria as pessoas de enviarem suas fotos. Pessoalmente, era fácil controlar o efeito de suas heranças de atração, mas voltava ao normal nas imagens e nas telas, o que era difícil de lidar. Em essência, esta líder do super-humano estava ligeiramente atraída por Draco, já que era impossível não fazê-lo, a menos que ela pudesse cortar todas as suas emoções e se tornar um robô, o que não era possível ainda. No entanto, ela sabia o que fazer naquele momento e seus sentimentos pessoais foram deixados de lado. Ela ainda franziu a testa quando o viu brincando com Jade em seus braços. Ele realmente tinha a aparência de um rei dos fuckboys com sua aparência e traje. Saudações, Senhor Draco. Disseram-me que você tem planos de buscar ajuda da minha organização? A mulher na liderança começou a discussão. Draco assentiu. Sim. Superman tem os meios para ajudar os mestres do controle a desenvolverem ainda mais seus poderes, certo? Bem, eu quero isso para mim e minha esposa grávida. A mulher franziu a testa internamente, falando sobre uma esposa grávida enquanto brincava com 2 mulheres nos braços. A impressão que ela tinha de Draco caiu um pouco. Isso não é um problema, desde que você esteja disposto a se juntar a nós.
O diretor ofereceu com um leve sorriso. Eu tenho planos de fazer isso, sim. No entanto, Horácio levantou uma boa questão sobre os problemas que surgiriam se eu me separasse de Supernatural. Como você planeja lidar com as consequências? Draco perguntou com os olhos semicerrados. Vendo a agudeza de seu olhar, o diretor percebeu que Draco não era tão bobo quanto parecia. Afinal, como um mestre do controle poderia ser um idiota com tesão? Era provável que ele estivesse apenas desempenhando esse papel para fazê-lo subestimá-lo. Percebendo isso, o diretor ficou satisfeito. Ela gostava muito mais de um sujeito inteligente do que de um idiota, e seu comportamento em relação a ele tornou-se mais suave inconscientemente. Não se preocupe com isso. Dependendo da sua preferência, existem mais do que algumas maneiras de fazer isso. Fingir sua morte por ousar atacar nossa base, capturar e fazer lavagem cerebral, manter um ente querido como refém. As escolhas são infinitas. Deixe-nos saber com o que você se sente confortável. Draco assentiu com satisfação. Este é o tipo de grupo com o qual gosto de trabalhar. Eficiente e astuto, ao contrário daqueles insucessos de Supernatural que estão realmente em todos os lugares. Essa frase fez muitos dos executivos daqui sorrirem. A rivalidade deles com Supernatural não era pequena, e eles eram de fato os oprimidos, portanto, serem comparados ao seu inimigo superior, mas ainda assim saírem com uma avaliação melhor, os deixou satisfeitos no fundo. No entanto, há mais nisso do que você pensa. Eu não sou um idiota. Supernatural é muito mais forte e tem muito mais influência do que vocês, quase 100 vezes. Se eu me juntar a vocês, não estaria perdendo. Como tal, agora podemos conversar sobre quais benefícios você pode me oferecer para compensar isso. Draco afirmou enquanto sorria com uma luz de ganância em seus olhos. Guild Wars capítulo 355. O mundo é o seu playground. 6. Houve um breve período de silêncio enquanto os líderes do Superman digeriam as palavras de Draco. Eles pensaram que no final das contas Draco ainda era apenas um jovem. Tentar obter mais benefícios com tal desculpa era bastante mediano. Claro, isso não significava que fosse lógico. Foi perfeitamente normal fazer tal exigência, e os outros mestres de controle que Superman roubou de Supernatural também fizeram a mesma coisa. Foi só que com um jovem mestre de controle, eles esperavam que ele fosse magnânimo, transitório, algo parecido. Basicamente, alguém que viu as necessidades materialistas do passado e estava no ápice da humanidade. Mas pela forma como ele estava agindo, ele era basicamente apenas mais um humano, possuindo um talento supremo. Não é algo pelo qual desprezá-lo, mas ainda assim algo que vale a pena refletir. O diretor sorriu formalmente. Então há algo específico que você gostaria que o compensássemos, Sr. Draco? Draco se inclinou em sua cadeira e deu um leve sorriso. Nada demais. Eu só quero 10 gramas de matéria escura por mês durante os próximos 10 anos. Em troca, me juntarei à sua organização com minha esposa até o final de hoje. Os líderes do outro lado ficaram sem palavras. De repente, eles tiveram seus horizontes ampliados nas profundezas da ganância humana, e esse sujeito certamente lhes mostrou o caminho. A diretora franziu a testa profundamente e sua voz não era mais tão neutra como no momento anterior. Senhor Draco, infelizmente, devo informá-lo que tal coisa não é possível. Produzimos apenas 1,67 nanogramas por ano. Mesmo que por um golpe de sorte, um de nossos pesquisadores terá um avanço em sua pesquisa sobre como aumentar esse rendimento, temo que não seja na quantia que seria necessária para atender sua demanda. Vamos dar um passo atrás e dizer que fornecemos a você a quantidade total que produzimos todos os anos. 1 bilhão de nanogramas equivalem a um único grama, então 10 gramas requerem 10 bilhões de nanogramas. Levaria mais anos para que o calendário humano atingisse esse número. Perto do final, a diretora desacelerou o discurso e falou gentilmente, como um pai empobrecido falando com uma criança que exige os brinquedos mais modernos e caros sem entender a realidade da situação. O sorriso malicioso de Draco desapareceu quando sua expressão ficou fria. Se for esse o caso, então não temos nada para discutir. Tudo o que eu quero de você é sua matéria escura e os meios para aumentar minhas próprias habilidades em troca de qualquer ajuda que eu possa lhe fornecer, o que eu sei que não é algo pequeno. Todos. Se você não consegue satisfazer o que eu quero, então por que deveria me juntar a você?
Supernatural pode não ter métodos personalizados para mestres de controle, mas tem o talento e habilidades suficientes para escalar sozinho. Por exemplo, todos vocês podem pensar que o controle tem apenas um nível, o básico, onde o vazio da perfeição está a uma distância de apenas a 30 metros do corpo e o corpo da divindade só pode manipular os músculos de um membro do corpo por vez. Uma vez, certo? Draco sorriu ironicamente para os líderes atordoados do super-humano que estavam ouvindo seu discurso. No entanto, existem muito mais reinos para controlar do que você pode imaginar. Por exemplo, eu e minha esposa agora estamos no que eu descreveria como nível 4 de controle, enquanto todos os outros ainda deveriam estar presos no nível 1. Posso ver a luz do ceticismo e da dúvida em seus olhos, então deixe-me mostrar o que posso fazer no nível 4 de controle. Draco disse com um sorriso frio. Ele simplesmente acenou com a mão, e as armas que estavam nos braços dos guardas de segurança foram arrancadas deles e trazidas para pairar diante de Draco. Ele então os inclinou para ficarem de frente para si mesmo, a queima-roupa, desencadeando uma chuva de balas. Jade e Jade ainda estavam em seus braços, mas não hesitaram ao ver isso. Eles apenas sorriram e observaram as balas rasgarem suas formas delicadas. No entanto, como era de se esperar, nada aconteceu. Todas as balas pararam a centímetros de Draco e das garotas em seus braços, assim como aquela cena daquele filme de luta maluco sobre ser conectado a um sistema por robôs do início dos anos 2000. Depois que as armas liberaram sua carga, elas foram enviadas de volta aos braços de seus usuários atordoados. Quanto às balas, Draco acenou com a mão e elas foram jogadas de lado. Nada disso foi feito usando as habilidades psíquicas de sua herança do Anjo Negro, não que ele pudesse usá-las no mundo real ainda, e foi realmente um ato que utilizou apenas seu controle. O controle só parecia uma coisa auxiliar quando Draco estava em Boundless porque ele tinha tantos meios e poderes que o controle nunca foi utilizado totalmente. Não só isso, mas o controle foi suprimido pela natureza do mundo do jogo, pois tinha várias energias e outros enfeites. Se o controle estava em torno de 60% de sua funcionalidade total no mundo do jogo, então estava em 100% no mundo real. Como tal, estar no nível 4 fez com que o vazio da perfeição e o corpo da divindade se tornassem dominados. Com apenas controle e sua linhagem, Draco era arrogante o suficiente para desafiar qualquer um. Esta foi uma das razões pelas quais ele decidiu vir para a luz. Ele tinha poder suficiente para desafiar super-humano ao supernatural, e suficiente para se defender contra a Aliança Pangu ou o Conselho Mundial. Quando o diretor e os outros líderes viram suas capacidades, a respiração deles ficou difícil e os olhos ficaram vermelhos. Apenas o diretor era forte o suficiente para manter alguma aparência de compostura, mas os outros estavam perdidos em sua ganância. Se eles pudessem pesquisar controle com Draco como espécime, eles poderiam fazer grandes avanços neste campo. Não, talvez não. Eles definitivamente fariam. Se pudessem analisar seu corpo, poderiam entender que característica especial era necessária para possuir controle desde tenra idade. Se pudessem fazer com que ele compartilhasse seu conhecimento, descobririam os fundamentos do controle, suas limitações e como dar um passo adiante. Isso era muito tentador para eles. Antes que o diretor pudesse falar, os olhos de Draco se estreitaram. A julgar pelas suas reações, parece que minhas suposições estavam corretas e você realmente não tem um único mestre de controle que tenha conseguido avançar ainda. Nesse caso, meu conhecimento é mais valioso do que eu pensava. Você é incapaz de fornecer a matéria escura que eu quero, nem de me ajudar a avançar em meu reino de controle. A menos que você tenha algo que possa realmente me interessar, considero esta reunião encerrada. Draco afirmou languidamente. Os rostos de todos os que estavam do lado do super-humano mudaram. O diretor rapidamente tentou consertar as coisas. Senhor. Não, Sir Draco. Embora ainda não tenhamos tais métodos, com sua ajuda, seremos facilmente capazes de desenvolvê-los com base em suas experiências para extrapolar o caminho a seguir. Esta é uma especialidade do CERN e algo que Supernatural nunca poderia fornecer a você. Draco acenou com a mão com desdém. Isso parece muito incômodo. Não há garantia de que você terá sucesso ou quanto tempo levaria, anos, talvez décadas, se não séculos, enquanto eu não ganho nada com isso. Tudo o que eu quero de você é uma transação simples. Eu te dou o que você quer e você me dá o que eu preciso. Agora, até que você tenha o que eu quero,
Não entre em contato comigo novamente. Afinal, ainda sou um membro orgulhoso do Supernatural. Antes que o diretor pudesse continuar as negociações, os olhos de Jade brilharam e a tela desligou remotamente. Jada também sorriu e fechou os olhos por alguns segundos. Quando ela os abriu, ela pareceu aliviada. Ela terminou. Draco assentiu e levantou-se com os gêmeos, cuidadosamente colocando-os de pé. Seu ato anterior de devassidão parecia ter evaporado no ar quando eles mais uma vez voltaram a ser um sujeito e suas duas adoráveis irmãzinhas em termos de comportamento. Sinto muito por me aproveitar de vocês dois. Com certeza farei as pazes com vocês mais tarde, ok? Draco prometeu-lhes gentilmente. Jade e Jade trocaram um olhar. Jade respondeu honestamente. Não nos importamos. Além disso, pode não ter sido você quem se aproveitou de nós, mas sim o contrário. Jade corou ligeiramente e bufou. HMPH, fale por si mesmo. Quero algumas roupas novas e pelo menos um encontro. Caso contrário, não falarei com você nunca mais. Draco sorriu e esfregou suavemente a cabeça dos gêmeos. Tudo o que vocês dois quiserem, eu darei. Vocês são meu povo e, um dia, minhas mulheres. Jade simplesmente concordou com a cabeça enquanto Jada sussurrava baixinho. Um dia. Mais ou menos já, TSK. Draco virou-se para o confuso Horácio e seus guardas desarmados. Obrigado por nos receber hoje. Aproveite o sabor da liberdade e aproveite cada dia como se fosse o último. Antes que Horácio pudesse questionar Draco sobre o que lhe queria dizer, ele de repente caiu de joelhos e seu rosto ficou pálido. Não apenas ele, mas todos os guardas caíram no chão com rostos pálidos, e todos começaram a tossir e tossir. Suas tosses eram realmente horríveis, pois primeiro cuspiam catarro e depois pequenos coágulos de sangue. Logo, pequenas quantidades de suas entranhas saíram, antes de finalmente caírem no chão, com sangue vazando de seus 7 orifícios. Isso durou um período de 12 horas no total e foi repleto de uma dor insuportável. Em seus últimos momentos, eles só conseguiam pensar nas últimas palavras de Draco, e em como elas eram besteiras. De volta ao presente, Draco saiu lentamente da base subterrânea com Jade e Jade. Antes, havia muita presença humana por aí, mas tudo o que restou foram cadáveres por todo lugar. A maioria deles tinha sangue fluindo do pescoço, enquanto alguns também tinham o sangue fluindo do peito, onde seus corações estariam localizados. Não havia mais chão seco, pois o sangue vermelho escuro formou uma poça leve em toda a área do chão. Os gêmeos não queriam olhar inicialmente, mas Draco lançou-lhes um olhar penetrante e eles fizeram uma careta. Eles entenderam que deveriam ficar insensíveis a isso, porque cenas como essa ocorreriam com muito mais frequência no futuro. Como tal, eles só podiam examinar honestamente os cadáveres, vendo a surpresa, o medo e o desespero em suas expressões. Muitos eram guardas ou algo assim, mas havia mais do que algumas pessoas normais, como zeladores, estudantes e cientistas juniores. Eles tinham vidas brilhantes pela frente, bem como uma família amorosa que esperava muito deles, que esperava que seu brilho brilhasse. Agora, eles jaziam em uma poça de seu próprio sangue, com lágrimas escorrendo de seus olhos, lamentando o futuro que lhes foi tirado. Jade e Jade empalideceram ligeiramente enquanto seus corações pareciam estar sendo abalados por intensos arrepios. Eles podem não tê-los matado diretamente, mas se sentiram responsáveis por aparecer aqui neste dia. Draco colocou a mão em suas cabeças e falou com uma voz estranha: Eu sou o Supremo deste mundo. Todos aqueles que se levantarem contra mim, sejam inocentes ou não, serão tratados. Todos aqueles que ficarem do meu lado, sejam maus ou não, benevolente, será abençoado com sucesso. Lembre-se sempre disso. Isso acalmou os gêmeos surpreendentemente. Draco sempre exerceu um efeito estranho sobre eles, por isso eram como imãs atraídos por um pedaço de metal ferroso. Só se poderia perguntar se ele usou sua herança do anjo negro para influenciá-los ou se foi seu próprio charme, mas a resposta estava nas nuvens. Eles saíram da base e caminharam pelo instituto. As multidões ainda estavam aqui e ainda se movimentavam normalmente, completamente alheias aos horrores que ocorriam logo abaixo de onde estavam. Além disso, uma coisa interessante a notar foi que a presença de guardas e cientistas no instituto diminuiu surpreendentemente e ligeiramente. Não foi o suficiente para causar pânico, mas definitivamente justificava uma investigação,
que era o que os sobreviventes tentavam descobrir. Draco ignorou tudo isso e foi para o estacionamento, onde o sedã preto ainda estava estacionado esperando por eles. Ele e os gêmeos sentaram-se na parte de trás do carro e o motorista ligou o motor, saindo da área calmamente. Draco recostou-se preguiçosamente em sua cadeira, seus braços enrolados em volta dos ombros de Eva, que estava sentada ao lado dele com os braços cruzados e sua típica cara de vadia em repouso ativada. Porém, se alguém olhasse de perto, poderia notar que havia uma pequena mancha vermelha em sua jaqueta preta de motociclista. Ketchup talvez? Quem sabe? Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.